Bem, então agora vamos apresentar alguns exemplos de intersecções utilizados no mundo real. Nós vamos apresentar um exemplo da configuração de um telhado, uma cobertura, e vamos também apresentar um exemplo da configuração de uma plataforma de acesso a uma calçada. Na intersecção entre reto e plano, vamos apresentar um exemplo da determinação do ponto onde uma antena perfura um telhado. Antes de tudo, é interessante nós entendermos a denominação dos elementos de uma cobertura ou de um telhado. Começando pela cumieira, que é bastante conhecida. A cumieira é esta reta horizontal dos planos de um telhado que tem a sua cota mais alta, dessas duas águas do telhado. A água é cada porção dos planos de uma cobertura. E aqui temos o espigão, e o rincão. Tanto o espigão quanto o rincão são retas genéricas, que resultam da intersecção de duas águas genéricas. Na situação que eu tenho o espigão, eu tenho esta reta como um divisor de águas para um lado e para o outro. Vejam que as águas escorrem para cá e para lá. Então, o espigão divide as águas da chuva. E o rincão, por sua vez, ele reúne as águas da chuva, porque temos o escoamento das águas deste plano para cá, em direção ao rincão, e para cá. O rincão é aquela situação onde a gente colocaria uma calha, E outra distinção entre espigão e rincão. O ângulo aqui que as águas fazem externamente, numa situação em que eu tenho o espigão, é maior que 180 graus. E numa situação onde eu tenho o rincão, o ângulo que essas águas fazem é menor que 180 graus, certo? Beiral, beiral é essa porção da edificação que sustenta toda a cobertura. Bem, nós precisamos solucionar esta cobertura traçando as suas horizontais. A partir da intersecção das horizontais, nós vamos achar os elementos como rincão, espigão, cumieira. Então, nós temos de achar o intervalo unitário, que é a distância que vai ter entre as horizontais, para começar a traçar este telhado. A declividade é 160%. Ora, em número absoluto é 1,6. O intervalo unitário é o inverso da declividade em número absoluto. Então, que me dá, fazendo a conta 1 dividido por 1,6, dá 0,625, 0,63. Então, nós vamos marcar a reta de maior declive do plano desta cobertura, deste lado, perpendicular à horizontal, porque sabemos que aqui este apoio será uma reta horizontal, e vamos marcar uma distância de 0,62 aqui na reta de maior declive, para em seguida traçarmos as horizontais. Então, traçamos algumas horizontais. Quantas? Não precisamos traçar todas, porque sabemos que, em um certo momento, este plano aqui desta água vai encontrar o plano desta água deste lado e vai encontrar o plano desta água e os demais planos. Então, aí já vamos ter uma reta de intersecção que já vamos ver como achar. Bem, agora, então, do outro lado, traçamos também com a distância de 0,62 a reta de maior declive do plano da água da cobertura que está apoiada neste outro lado da platibanda, e aqui traçamos a sua reta de maior declive com um intervalo de 0,63 e traçamos algumas horizontais. Vejam que agora começamos a já ter o cruzamento das horizontais de mesma cota, que foi a maneira que explicamos como achar a intersecção de dois planos genéricos, não é? Então, justamente a intersecção destas duas águas dará um espigão. Está se formando ali o espigão da nossa cobertura.
Vejam que se limparmos as horizontais depois que elas se cruzaram, vai começando a nascer o desenho da cobertura. Agora traçamos deste lado, da mesma maneira, apoiamos, né, outro plano, aqui já nem mostramos o desenho da sua reta de maior declive, e as horizontais. No momento que se cruzam com as horizontais deste plano, temos aqui a formação do outro espigão. Agora apoiamos aqui neste lado, né, que ele é interrompido por este outro volume que vem aqui, mas igual, temos um plano apoiado deste lado e traçamos as suas horizontais da mesma forma, com o mesmo distanciamento, porque a declividade é igual, e achamos aqui os outros espigões. Agora vamos começar a traçar a cobertura desta parte, né? Não precisamos finalizar aqui, né? Como eu gosto de fazer analogia, o mingau se come pelas beiradas, né? Então não precisamos querer solucionar toda a cobertura de uma vez só, né? Esse miolo aqui. Vamos fazendo essas outras partes para ver como é que os planos vão se encaixando e se interseccionando. Então foi informado no enunciado do exercício que a declividade das águas da parte menor é 100%. Então, é um pouco diferente. Então, vamos calcular o intervalo unitário da mesma forma para podermos traçar as horizontais deste lado. Então, o intervalo unitário aqui vai dar igual a 1. Né? Porque com uma declividade de 1, o intervalo unitário é o inverso, fica com 1 unidade o intervalo unitário. Então, começamos a traçar aqui a reta de maior declive perpendicular à horizontal, porque aqui no beiral vai ser uma horizontal, e colocamos o intervalo de 1 unidade para o traçado aqui da primeira horizontal do plano que se apoia deste lado. Vejam aqui, sem a reta de maior declive, só temos a horizontal. E o que aconteceu? Ela já se cruzou com a horizontal deste lado da cobertura, né? Então, aqui na união destes pontos, temos já a direção da reta de intersecção, que neste caso é um rincão, né? Então, veja, ó, horizontal do beiral com horizontal do beiral deu um ponto da reta de intersecção. A próxima horizontal com a próxima horizontal deste plano deu outro ponto da reta de intersecção. Então, aqui começa a se formar a reta de intersecção. E aqui continuamos traçando, então, a cobertura. Só que agora começamos a apoiar um plano deste lado. Ó. Vimos que desenhamos a horizontal com uma unidade de intervalo daqui para cá, perpendicular, né? Seguindo a direção da reta de maior declive. E também desse lado aconteceu a mesma coisa. Ó. Cruzou a horizontal do plano desta água aqui, ó, que está se apoiando neste ladinho, com a horizontal do plano desta água aqui, que está se apoiando deste lado, né? Então, tivemos aqui já a determinação da reta de intersecção entre as águas desses dois planos, que vai me dar também um rincão aqui. Certo? E aqui nós simplesmente fechamos, né? Prolongamos este rincão que estávamos achando aqui, prolongamos este rincão que estávamos achando aqui, e na sequência achamos a reta horizontal, que é a cumieira deste lado da edificação, né? A cumieira é uma reta horizontal, né? Se uniu com aqueles outros espigões que já estávamos achando aqui, e também prolongamos estes espigões aqui. Vocês vejam que os espigões ou os rincões vão se encontrar na cumieira. Então, graficamente, apenas fechamos aqui toda a cobertura. Então, o desenho da projeção horizontal da cobertura está pronto. Mas será que ela já está totalmente representada? Será? O que está faltando? Nós temos de determinar a
cota de todos os vértices dessa cobertura, porque vocês sabem que um elemento geométrico no método das projeções cotadas só fica perfeitamente determinado pela sua projeção acompanhado da cota. Então, está faltando nós determinarmos as cotas de todos os vértices desta cobertura. Bem, o enunciado me disse que o beiral é um polígono horizontal que está na cota 3. Bem, se o beiral está na cota 3, todos esses pontinhos aqui que estão na cota 3, eu vou dar acompanhá-lo da cota 3. Então, sabemos que todos esses pontos aqui do beiral têm a cota 3. E os próximos pontos? Né? Por exemplo, estes pontos aqui que estão na cumieira. Nós vamos determinar a partir do conhecimento da declividade da água deste telhado. Né? Nós sabemos, foi informado, que a declividade das águas da parte maior é 160%. Ora, nós vamos medir aqui, né, nesta reta de maior declive, qual é a distância horizontal que eu tenho aqui entre o ponto de cota 3, que está aqui nessa horizontal, e um ponto da cota que eu não sei, porque eu preciso justamente agora determinar a cota desta cumieira. E nós medimos aqui que é 3,75. Então, nós usamos esta proporção da declividade, distância vertical sobre distância horizontal, que também é uma regra de 3. Né? Então, em um telhado que tem a declividade de 160%, para uma distância vertical eu subo, ou eu tenho uma distância vertical de 160, eu tenho uma distância horizontal de 100. Qual é a distância vertical que eu terei para uma distância horizontal de 3,75? Então, aí eu vou descobrir que é 6. Então, eu sei que este ponto aqui está na cota 6. E agora? Bem, então, como é que nós vamos determinar essa cota? Como é que chegamos aqui nessa cota 9 da cumieira? Bem, nós trabalhamos então com a reta de maior declive do plano, né, sabendo que o plano tem uma declividade de 160%, né, e sabendo que esses pontos estão na cumieira, que é uma horizontal do plano, nós vemos dentro da proporção de distância vertical sobre distância horizontal. Então, fazemos aqui essa proporção. 160 de distância vertical para 100 em distância horizontal é igual a qual distância vertical para uma distância horizontal de 3,75, que foi a distância que medimos entre esta cumieira e o beiral aqui. Bem, fazendo essa continha, chegamos que a diferença de cotas é 6, né, entre esta horizontal e a horizontal, que é a própria cumieira. Só que os pontos estão em relação a um plano horizontal de projeção, mais 3 acima, que é a cota da cumieira. Então, estes pontos terão cota 9. Para calcularmos a cota destes pontos que estão nesta outra cumieira aqui da parte menor, o processo é semelhante, só que vamos trabalhar com a declividade das águas desta parte menor, que é 100%. Então, 100 de altura está para 100 em distância horizontal, assim como o x está para 1,52, que foi o que medimos aqui, da distância entre essas horizontais. Chegamos num valor de
1,52. Agora, temos que somar com 3, que é a cota da platibanda. Então, determinamos que estes pontos da cumieira estão na cota 4,52. Então, assim fica determinada toda a cobertura, com as projeções de suas retas, como rincão, espigão, cumieira, ou seja, as suas intersecções, acompanhada da cota de todos os vértices. Se desejássemos representar esta edificação e a cobertura pelo método biprojetivo, ou seja, achar uma vista frontal, bastava puxar aqui as linhas de chamada, né, e marcarmos ali a cota que foi determinada em todos os pontos, não é? E as invisibilidades sempre do poliedro que temos de considerar. Agora, vamos trazer um exemplo do traço de reta vertical em plano genérico. Por exemplo, uma situação em que eu quisesse descobrir onde uma antena exatamente fura, secciona um telhado, uma cobertura, né? Então, está aqui a projeção horizontal da antena, que é uma reta vertical, e aqui temos a reta de maior declive do plano desta água da cobertura. Então, conforme falamos, basta traçarmos a horizontal deste plano que passa pela projeção horizontal da reta vertical. E então, descobrirmos a cota desta horizontal, né? Para descobrirmos qual é a cota desta horizontal, tomamos aqui a reta de maior declive desta cobertura e fizemos um rebatimento da mesma. E, a partir deste rebatimento, medimos esta distânciazinha aqui e achamos que é uma cota de 1,2, que nós temos uma distância aqui de 1,2. Só que temos que somar, então, 1,2 a cota 3, que é a cota da platibanda, né? Então, temos que o furo desta antena no telhado se dá em uma altura de 4,2 e exatamente nesta posição em projeção que já estava determinada. Então, aqui vamos mostrar um exercício da apostila do professor Marivan, cujo enunciado é: a planta abaixo refere-se a um projeto de calçada acessível. Desta forma, represente graficamente a projeção da linha de contorno das rampas de acesso e laterais, sabendo-se que a rampa de acesso tem como entrada o segmento AB, com aclive de 5 graus, e as laterais com aclive de 17 graus. Bem, então aqui temos em planta, né, mostra aqui o trecho AB, que é o trecho de acesso. Fizemos aqui um esboço tridimensional para um melhor entendimento. A calçada aqui está no nível 0,15, como mostra na planta. O meio-fio na cota 0. Esta rampa tem a inclinação de 5 graus e as rampas laterais têm uma inclinação de 17 graus. Então, ele quer que represente aqui nesta planta estas linhas, né? E também que se determinem as cotas desses vértices, porque só assim vai estar perfeitamente determinada a configuração desta rampa de acesso. Então, temos aqui a representação da rua, tá? E a representação também de uma calçada. Então, todos esses elementos aqui encontram-se no plano XY. A ideia é caracterizarmos rampas de acesso. Então, aqui temos a rua com valor de cota 0 e queremos estabelecer uma rampa de acesso, um aclive de 5 graus. Tá? E nas laterais também, rampas de acesso lateral com um aclive de 17 graus. A calçada correspondente tem o valor de 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros é o valor de cota da calçada. Então vamos pensar o seguinte: como vai ser essa linha de contorno correspondente à entrada, certo? Então vamos fazer a representação desta rampa
com um contorno correspondente no plano XY. Para isso é interessante, primeiro representarmos aqui um esboço, certo? Vamos desenhar um esboço. A inclinação é de 5 graus, então podemos medir com um transferidor uma reta correspondente a um ângulo de 5 graus, certo? Medimos com um transferidor 5 graus. E queremos verificar o quanto vamos ter na projeção horizontal. Na verdade, isso aqui estamos simulando a parte vertical, certo? Então, queremos verificar uma variação de 15 centímetros na vertical, o quanto que vai corresponder na lateral, para, com isso, representarmos aqui o tamanho desta projeção da parte da entrada. Bom, então podemos utilizar aqui o escalímetro na escala 1/20, marcarmos na escala 1/20. Então, esta linha daqui é uma linha qualquer, mas a inclinação aqui tem que ser de 5 graus. E marcamos aqui o valor correspondente o valor de 15 centímetros. Entre o 10 e o 20 temos o valor 15. Então, marcamos uma perpendicular em um primeiro momento e depois traçamos uma paralela. Esta linha paralela à linha base. E depois uma perpendicular, onde tivermos a intersecção, uma perpendicular. Por quê? Porque isso daqui a gente está simulando a entrada, a rampa de entrada, com um aclive de 5 graus. Então, toda essa parte daqui, deste ponto até este, corresponde à projeção horizontal, certo? Esta medida é uma projeção horizontal. Se é uma projeção horizontal, eu vou estabelecer esta medida a partir da entrada. Então, aqui o valor de cota é 0. E como é uma projeção horizontal da entrada, este ponto vai ser o valor de cota 15 centímetros. Na verdade, a gente está em metros, 0,15. Então, aqui temos o valor correspondente, 0,15. Bom, depois vamos continuar com o valor correspondente, é simétrico o valor correspondente da entrada. Então, toda essa medida daqui, também vamos ter a sua caracterização no ponto B. Bom, temos o 0,15 aqui e o 0,15 aqui. Então, aqui vai ser constante. 0,15 faz sentido, porque toda essa parte da calçada vai ter um valor de cota constante, certo? Agora temos que construir as rampas laterais. O que acontece? Aqui vamos ter que fazer com que esta reta, que corresponde também à reta de maior declividade, ela venha ficar incluída em um plano que tenha um aclive, no caso de 17 graus, certo? Bom, então a variação na vertical do 0 para o 15, de 15 centímetros. E o aclive correspondente 17 graus. Então, vamos fazer o esboço novamente. Traçar uma linha, base, e vou utilizar o transferidor para marcar o valor 17 graus. E com o próprio escalímetro, vamos estabelecer da mesma forma. Eu quero verificar o quanto que vai variar na horizontal quando tivermos uma variação na vertical de 15 centímetros. Então, toda esta medida daqui corresponde a uma variação na horizontal, certo? Quando a variação na vertical é de 15 centímetros. Isso para uma inclinação lateral de 17 graus. Então, agora a ideia é construirmos esse plano lateral. Bem, para construirmos este plano lateral, temos 2 dados importantes. Primeiro, sabemos que em projeção horizontal, qualquer 2 pontos que tenham uma diferença de cota de 0,15, ou seja, que vá do 0 ao 0,15, tem de ter em projeção horizontal esta distância. E também sabemos que este ponto de cota 0 e este ponto de cota 0,15 devem fazer parte deste plano, porque olhem aqui no modelo tridimensional, né? A cota 0 e a cota 0,15 são pontos que vão fazer parte deste plano de talude esquerdo. Então, são 2 informações muito importantes. O que vamos fazer, então, para chegar na direção das horizontais
deste plano do talude esquerdo? Ora, vamos este raio, porque aí vai me delimitar todas as possibilidades do distanciamento de horizontais para a próxima cota, que será 0,15. Mas se eu quero que a horizontal de cota 0,15 aqui, eu vou ter de traçar uma tangente deste ponto a esta circunferência que eu tracei. Então aqui temos uma horizontal do plano. E a reta de maior declive seria deste ponto até este, certo? Mas pede somente o contorno. Então toda essa parte é uma horizontal correspondente a 0,15. Então aqui vamos tendo o contorno desta calçada, com esta inclinação daqui correspondente 17 graus e aqui uma inclinação de 5 graus. Toda essa parte daqui ela é simétrica para o outro lado. Temos a visão tridimensional, como ficaria, certo? Temos aqui a rampa de acesso, toda a calçada, o valor de cota é de 15 centímetros, e aqui temos esta reta, que ela está incluída nesse plano, cuja inclinação é de 17 graus.